Salmo 18, versículo 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. Novamente, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Eu quero falar com os irmãos que nós tivemos ali em 5 países da América do Sul. Fizemos uma turnê na América do Sul e eu fiquei muito maravilhado com o que Deus está fazendo na América do Sul, amado. Olha, vou ser sincero para vocês. Eu esperava uma América do Sul idólatra, uma América do Sul voltada para o sincretismo religioso, para o ocultismo, mas, olha, eu mesmo fiquei surpreso, porque a história que passam, os missionários, quando vêm desses países, passam algo para nós, uma história totalmente diferente, totalmente avessa ao que vem acontecendo, vem passando sobre a dificuldade, vem passando sobre a situação. Olha, é muito difícil, porque o evangelho lá para pregar para as pessoas é difícil, coisa e tal, aquela coisa toda. Mas não foi isso que eu vi, não, amado. Eu vi muitas igrejas crescendo, portas e mais portas se abrindo, cultos ao ar livre, assim, a rodo. Coisa de louco mesmo, o evangelho tremendo, curas na minha frente, assim, pessoas sendo curadas de milhões de enfermidades, uma coisa tremenda. E eu falei, olha, cheguei para o pastor, que o pastor chegou para mim e falou, poxa, pastor, ia me dar uma oportunidade. E aí eu falei com o pastor, olha, pastor, eu vim para cá no intuito de observar a América do Sul, porque a gente tinha um interesse de abrir uma porta aqui no lugar, dado ao que contavam para a gente, da situação. E eu cheguei, falei, olha, sinceramente, pastor, eu acho que se eu vier aqui para abrir uma igreja, eu vou estragar. Porque a obra aqui está tão bonita, que não vale a pena a gente vir de fora. Vamos estragar esse lugar. Então, deixa a coisa acontecer. É melhor que nós deixemos a coisa acontecer, como tem acontecido lá, e Deus tem operado maravilhas. Olha o que eu vi ali, eu estou impressionado. E olha, não é só na Bolívia, é Peru, é Chile, é Argentina, é Paraguai, as igrejas vêm crescendo tremendamente nesses lugares. E eu louvo a Deus por isso, porque a América do Sul é de Jesus Cristo. É isso que eu quero glorificar. A América do Sul é de Jesus Cristo. Enquanto aqueles homens lá da Europa falida, da Europa do sepulcro caiado, aqueles turistas chegam no Peru para buscar uma resposta que não é nada cultural, mas uma resposta espiritual que eles vêm buscar, porque eles já não se contentam com o evangelho, porque eles já não conseguem enxergar a verdade, porque eles estão cegados pelo entendimento do inimigo, e eles vêm para cá para buscar algo. O povo da terra não quer saber dessas coisas, o povo da terra quer Jesus. Isso é que é o importante. E ali eu fiquei, olha, impressionado. E eu tirei algumas lições, amados. Eu tirei algumas lições que eu queria trazer para esta mensagem de hoje, neste lugar. Antes disso, eu queria que você perguntasse ao seu irmão, até onde você pode chegar? Pergunta para ele. Você fala assim de novo, você sabe aonde você pode chegar? Porque às vezes nós temos uma situação que nós muitas das vezes na nossa vida nos sentimos limitados, amarrados a determinadas questões e
muitas das vezes temos condições de alcançar grandes objetivos e ficamos parados e frustrados no meio do caminho. Eu quero falar para você sobre Israel. Um momento tremendo foi quando Moisés, o nascimento de Moisés, e nós podemos ver ali que Deus tinha uma obra na vida deste homem, porque ele foi separado desde berço, foi colocado numa cesta, no meio de um junco, na beira de um rio, e salvo, e recebido ali por filha de Faraó. Aquele homem foi instruído em toda a cultura egípcia, foi instruído de modo poderoso naquele lugar, porque Deus tinha uma obra na vida daquele homem lá na frente. E Moisés é levado, então, depois de assassinar um egípcio, ele foge do Egito e vai para o deserto. Ele vai para o deserto fugido e pressionado. A situação era delicada, porque se ele volta para o Egito, com certeza ele seria morto, porque matar qualquer escravo que mata um senhorio é pena de morte, não tem nem julgamento, é papo de pena de morte. E os egípcios eram quem controlava Israel. Israel era escravo no Egito. E Moisés, nesse momento, se encontra no deserto e Deus fala com ele: olha, Moisés, depois de um tempo, Deus fala com Moisés: olha, Moisés, eu vou te levar de volta ao Egito, porque você vai libertar o meu povo. Moisés, ele de repente fica assim: meu Deus, eu saí fugido daquele lugar e agora eu tenho que voltar para lá para pregar para aquele povo que quer a minha morte. Como vou fazer isso? E Deus disse que ele tinha que se apresentar diante de Faraó. Olha só, Faraó era quem queria matar Moisés. Mas quando Deus está no negócio, não tem jeito, né? Não tem jeito. E lá vai Moisés de volta para o Egito. E Moisés vai e conversa com Arão, né, conversa com os israelitas sobre o propósito de Deus de tirá-los dali, daquele lugar, de tirar daquela escravidão a qual eles se encontravam há 400 e poucos anos, 430 anos. E Deus falou: olha, eu vou tirar Israel daqui. Moisés, então, se apresenta a Faraó e, no primeiro momento, Faraó chega para Moisés e fala: olha, Moisés, por que eu libertaria um povo que me serve? Você está pedindo a libertação porque vocês querem adorar a Deus no deserto, mas por que eu faria isso se vocês me servem hoje? Qual seria o propósito? Olha, faz o seguinte: eu vou aumentar o jugo de trabalho de Israel. Se Israel trabalhava X vezes, vai trabalhar 3 vezes mais. E serão açoitados, serão padecerão e terão que ralar para comer o pão. Será assim, Moisés. Isso tudo porque você veio e pediu a libertação. Logo você, um escravo. Aí está a primeira posição do diabo em relação a você. Aí está a primeira posição do diabo em relação a Israel. Faraó aqui representa o próprio diabo. E ele quer a todo momento frear o teu avanço. A todo momento o diabo ele investe para que você não vá em frente. Pergunta novamente para o teu irmão: até onde você pode chegar? Nós vemos que a passagem lá em Êxodo, se você quiser acompanhar, você pode. Nós vemos aí a primeira
a primeira interpelação do diabo. Em Êxodo 8, nós vemos que Deus envia aí a segunda praga, a praga das rãs, para os egípcios. E nessa praga inundou toda a terra do Egito de rã, subiu rã dos rios, de todos os lugares. Então Faraó chega e manda chamar Moisés e pede para Moisés: Moisés, por favor, olha só, não estou aguentando mais isso, ora para o teu Deus aí para ver se cessa essa praga. Olha só, se você fizer isso, eu vou deixar o povo ir adorar a Deus no deserto. Então Moisés, olha, é a tua palavra. Então Moisés foi e orou a Deus. Deus cessou a praga da rã. Ficou um cheiro insuportável, porque todas elas morreram. Ali, fedor terrível naquele lugar. E naquele momento, Faraó endurece novamente o coração e fala: olha, Moisés, me desculpe, mas eu não vou permitir que o povo saia, porque eu corro o risco de ficar sem meus escravos, né? Então, não convém que eu permita que vocês vão para o deserto. E Moisés, muito indignado, chegou a Deus e falou com Deus: Senhor, olha, a situação está difícil, porque a gente vai. E Faraó, na hora, concorda, depois endurece o coração novamente. Olha só, e é o segundo limite que o diabo vem e impõe diante de Israel. O próprio Êxodo 8. Deus então fala assim: olha, Moisés, eu vou enviar mais uma praga, a praga da mosca. E foi terrível, um enxame de moscas. Imagine, rapaz, eu vi uma vez no Discovery China um enxame de gafanhoto. Quando vem, meu Deus, é uma coisa de louco, aquela coisa vindo na direção, é uma coisa, imagine de mosca, aquela quantidade para tomar todo o Egito. Foi isso que aconteceu. E a palavra diz que Faraó ficou desesperado. Olha, Moisés, olha a situação, pede a teu Deus que interceda, que pare, que cesse essa praga. Olha, eu permitirei que você vá. Só que ele falou o seguinte: ó, tudo bem, eu vou deixar que você vá. Mas você vá. Mas volte rápido. Olha só, primeiro eu vou dizer para você, Moisés, você nem precisa ir no deserto para sacrificar. Eu vou permitir que você sacrifique, mas você sacrifique aqui. Não saia de perto de mim. Olha como é que o diabo faz. Ele quer a todo momento te ter nas rédeas. A palavra diz que daqueles dos tais a quais nós somos vencidos, dos tais nos tornamos escravos. Se permitirmos que o diabo vença na nossa vida, dele seremos sempre escravos. Sempre. Não tem jeito. Ele impõe limite. Olha, é aqui que eu quero você. É aqui que eu quero você. Olha, não vai longe. É aqui que eu quero você. Olha, não saia da minha vista. Eu estou te vendo. Quem é o diabo para impor limite no povo de Deus? Pergunta para o teu irmão do lado. O diabo impõe limites na tua vida? Fala para ele. Claro que não, amado. Eu sou servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E diabo nenhum pode impor limite. Eu me lembro que eu estava no monte. E nós estávamos subindo o Monte Chalcautaia. Quem já ouviu falar desse monte aqui? É o monte mais alto que tem na Bolívia.
5.580 metros de altitude. Uma coisa extraordinária. E eu tinha uma questão pessoal. Era uma questão que eu precisava vencer comigo mesmo. Eu falei, eu preciso alcançar aquele pico. Eu preciso chegar até o final. Sou eu e ele. Era eu e o monte. Amado, eu passei mal. Eu respirava com dificuldade. Eu dava 2 passos e parava. Porque não tinha ar. É rarefeito mesmo. 5.580 metros. Aqueles jogadores de futebol, quando tu vê eles com máscara, querendo respirar, é assim que você se sente na altitude. É vômito o tempo todo, dor de cabeça, uma coisa de louco. Mas eu falei, poxa, mas é uma questão que eu preciso. Eu, pessoal, quero saber qual é o meu limite. Eu preciso saber o que eu posso alcançar. Muitas das vezes nós não sabemos o que nós podemos alcançar. Deus quer que nós nos surpreendamos com aquilo que nós podemos alcançar. Você pode, fala para o teu irmão, você pode muito. Você pensa às vezes que é limitado, mas Deus te deu a unção para você conseguir muito mais. A gente estava louvando, é a unção. O diabo quer impor limites a todo momento, e aí Deus fala novamente, envia mais uma praga. E Faraó fala agora, tudo bem, Moisés ora novamente para ver se Deus elimina com essa praga. Olha só, eu vou deixar agora vocês irem, vocês têm que ir no deserto, vocês vão para o deserto, tudo bem, mas não leve ovelhas, não leve o gado, não leve nem as mulheres, nem as crianças, vão só os homens sacrificar. Olha como ele faz. Muitas das vezes a gente não sabe que nós estamos sendo manobrados. Sai fora, amado, no nosso trabalho, no nosso serviço. Muitas das vezes você tem que enxergar com os olhos espirituais para ver até que ponto o diabo não está maquinando, trabalhando em prol para te limitar. É assim que ele faz. Nós precisamos estar antenados, precisamos estar ligados. Êxodo 10. Deus envia agora a praga do gafanhoto. Olha lá no capítulo 10, versículo 11, o terceiro limite que o diabo impõe. Não serás assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Deus. E o quarto limite, no versículo 24. Então Faraó chamou José e disse, ide, servi o Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, não tomei convosco as vossas crianças. Está vendo? Muitos de nós damos legalidade para o diabo mandar no nosso lar. Muitos de nós damos legalidade para o diabo mandar no nosso trabalho. Muitos de nós damos legalidade para o diabo mandar na nossa vida. Eu quero que hoje nós estamos participando da Santa Ceia. E eu quero que hoje você atente. O que você tem dado de legalidade para o inimigo, para que ele coordene e limite a tua vida? O que você tem dado de legalidade ao inimigo no teu lar, para que ele limite o seu lar? Ele faça do seu lar a morada. Deus está falando conosco hoje. Eu quero falar para você o seguinte.
Quando eu cheguei naquele monte, no pico final, poucas pessoas chegam ali. Mas eu não estou concorrendo com pessoas nenhumas, eu estava concorrendo comigo mesmo. Eu queria saber aonde eu podia chegar. E eu me surpreendi comigo mesmo. Deus quer que você se surpreenda com você mesmo. Porque Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe do teu limite. Ele sabe o que Ele pede. Deus, quando falou para aquele jovem Caim, antes dele cometer o primeiro assassinato do mundo, Ele falou assim: Caim, ao contrário do que muitos falam, de Caim foi chamado para ser condenado, mas Deus chega para ele e fala assim, então Deus ia se contradizer, Deus chega para ele e fala assim, Caim, por que descaiu o teu semblante? Caim estava com ciúme porque Abel tinha ofertado e Deus tinha se agradado da oferta do irmão dele, que era Abel. E aí ele ficou com ciúme. Ele falou, olha, Caim, por que descaiu o seu semblante? Olha, presta atenção. O pecado bate na tua porta. E ele vai bater. Mas sobre ele, você pode dominar. Deus falou para Caim que ele podia dominar aquela tentação. E por que ele não dominou? Por que Caim não dominou? Por que Caim cometeu o homicídio? Está entendendo, amado? Deus fala que você pode. O diabo diz para você, você não vai conseguir, mas Deus fala, você pode, e você vai conseguir. Olha a diferença, o diabo fala, você fica aí do jeito que você está, fica nessa situação do jeito que você está. Só que Deus fala para você, meu filho, você pode muito mais. Olhe para dentro de você e se surpreenda. É o que Deus fala conosco essa noite. Nos surpreendemos. É isso que Ele quer que aconteça na nossa vida. Nós sejamos impactados com aquilo que nós podemos alcançar através do nome e do sangue de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, amado.